Quem incuba, quem incuba? Eu não entendi. Quem incuba, quem incuba. Quem incuba o quê? Gente, você me pegou agora, hein? Primeiramente um grupo, aí era mais ou menos umas 20 pessoas. Aí foi dada uma ideia assim: o que vocês querem fazer para ganhar uma fonte de renda? Aí cada um falou uma coisa. Um queria fazer salgadinho para fora, outro queria fazer bolo, outro queria fazer comida. E assim cada um teve uma ideia, né? Aí então surgiu a ideia. Então vamos testar para fazer a barrinha de cereal que dá menos trabalho. Então vamos testar. Incubar para proporcionar uma condição, uma melhor organização, né, de populares, formação de renda e trabalho também, com essa visão de não ter esse cuidado, né, para além de um assistencialismo. Além também da geração de trabalho e renda, por uma formação política, crítica sobre essa condição que essas pessoas se encontram também, né? E aí nós começamos o trabalho em cima dessa barrinha de cereal, que foi... Aí a gente começou a estudar para ver como que... Não na prática já de fazer ela, assim, para fazer conta, para ver quanto que ia gastar. Então, aí começou a vir as nutricionistas da USP, para elas dar palestra para a gente, para ver como que ficava bom, se ficava bom. Aí a gente testou com ovo, não ficou bom. Aí testou com uma coisa, não ficou bom. Então, a gente foi testando até chegar nesse ponto que ela é agora. E nisso foi 1 ano e pouco trabalhando em cima dessa barrinha. Não foi assim da noite para o dia, não, que aconteceu. Não é porque a gente vai representando uma unidade, para essa relação a gente se coloca enquanto representante de uma universidade nessa relação, que somos superiores ou que estamos lá só para conhecê-los e é só isso que importa. Eu acho que é se colocar mesmo de uma forma mais horizontal, valorizando e reconhecendo o saber que eles têm. A gente teve todos os princípios bem informados para a gente, muito bem trabalhados. Na realidade, atualmente, eu não sei o que posso falar para melhorar, porque foi tudo muito bem instruído. Não, vivendo disso, não. Vivendo, não. Isso ainda é muito pouco o valor ainda para a gente. Ainda nós estamos numa fase assim de experiência, praticamente. Não temos muito lucro, não. A gente está trabalhando com fé e boa vontade. E depois acho que até pensar que os grupos eles acabam se constituindo pensando também num resultado prático imediato, né? Acho que você construir isso também, de que, né, não é assim de uma hora para outra que eles vão passar a ter renda, e de que o propósito não é só esse também, né? Eu acho que se ficar restrito só a essa questão da renda e do trabalho é pouco também. Eu acho que evoluir para além disso é importante, mas é bem difícil também. Por causa que eles precisavam de dinheiro. E aí não tinha assim um salário que fixo assim todo mês aquela quantidade, entendeu, de dinheiro. Então aí eles encontraram outro meio de ganhar dinheiro. Então eles precisaram abandonar porque eles não podiam viver, né, esperando para receber. Então aí eles foram embora. Mas a ideia é viver disso um dia. Ah, com certeza, a gente pretende crescer. O meu ideal é que quem incuba são os incubados.
Quem incuba... Bom, incubar é uma palavra meio ruim, eu acho, sim, porque traz essa noção de, desde do nada você vai acompanhar todos os processos. É uma palavra muito empresarial, muito, assim, no âmbito muito da gente que trabalha com autogestão já é bem complicado. Não sei se hoje a gente não estabelece muito mais relações de parceria e de formação coletiva do que de incubação. Quem incuba? Ninguém. No caso da Unicamp, a gente se vira bem sozinho e acho que as incubadoras acabam dando apoio umas para as outras, assim. Somos nós, nós, né? Porque estão junto com nós. Eu vejo em 3 pontos. Tem aquela incubação que chega mostrando as ferramentas e depois vai embora. E aí a pessoa e o grupo sabe o processo, como continuar. Tem os grupos que chegam, prometem, fazem projetos, compram coisas e depois não dão um encaminhamento e aí e os grupos não sabem como caminhar. E tem aquele grupo que pega aquilo lá para si e fica tão eles patronizam aquilo lá para si e não consegue deixar o grupo ter algumas decisões que isso interfere. Às vezes sim, às vezes interferia assim e era legal, entendeu? Quando a gente não achava que não era uma intervenção legal, aí a gente não discutia, entendeu? A situação, no fim, a gente acaba fazendo como a gente queria mesmo. É mais um trabalho de construção mesmo. Interagir, de tentar construir junto, de opiniões, de troca de ideias, mas a decisão, quem toma, somos nós, catadores, que toma a decisão. No meu caso, que somos todos agricultores, temos pouco estudo, pouca formação, então eles vêm no sentido de estar ajudando a gente nessa forma mais burocrática, dando formação para a gente de como a gente se unir mesmo com o coletivo, da gente saber trabalhar junto, desse processo que é o processo do início da cooperativa, que é difícil. Não estou falando em relação a valores, mas dê estrutura de conhecimento para as pessoas. Não fique filosofando, sabe? Ficar filosofando mata cooperativas. As cooperativas morrem. Só a filosofia não ajuda. Acho que tem que ter as duas coisas. Tem que ter a prática e tem que ter a filosofia, porque só a prática chega uma hora que acaba degradando tudo que você fez. A gente precisa sentar, precisa conversar, precisa ter um pouco de cada um. É que tem a teoria e a prática, né? A gente vai na prática. Então, conforme você vai conversando com a pessoa, eles vêm com a teoria e a gente com a prática, eles acabam aprendendo com a gente. Aprenderam carpir, que eu sei que muitos deles não sabiam. Aprenderam a fazer barraco. Eles aprenderam... Tem muitos lá que vão lá para lá, ajudam a gente a cozinhar. Eles aprenderam bastante coisa com a gente também lá. Na época, tinha coisas que eles também não sabiam, entendeu? Tinha as coisas que a gente estava aprendendo e às vezes, vamos ligar agora para saber o que é. Cris, eu não sei, eu vou me formar, que eu não sei com quem, depois eu passo aí e dou um toque, entendeu? É porque também não sabe também. Na verdade, quem aprendeu não foi a incubadora. Foram as pessoas que passaram na incubadora. E como há uma grande rotatividade, né, de membros da incubadora, isso foi discutido ao longo do evento, muitas vezes esse acúmulo ele acaba indo embora mesmo, né, com o formador, que não conseguiu sistematizar, não pôde, né, sistematizar essas experiências, esse conhecimento que ele adquiriu. Você, como catador, você quer saber de trabalhar. Você não quer, às vezes, parar para pensar o que pode ser melhorado, o que tem que mudar. Você quer saber de trabalhar e, às vezes, você precisa parar e reprogramar o trabalho, né? Planejar o trabalho. É onde entra, né, esse processo, onde entra a incubadora, ajudar a gente a planejar o trabalho. Então, quando a gente não tiver mais incubado, a gente vai ter esse processo de parar para pensar e planejar. Eu acho que muitas vezes o cotidiano, né, desses grupos, eles acabam nos absorvendo de uma forma que a gente busca até isso mesmo, tentar suprir toda a demanda sem uma ação um pouco mais reflexível. Acho que esse eu vejo um grande desafio também, às vezes se afastar um pouco, né, desse cotidiano para
refletir um pouco sobre as suas práticas, como é que você está se colocando nessa relação, se você não está se prestando a esse papel de que está lá para suprir todas as demandas. Só se deparando com a realidade mesmo de cada empreendimento que a gente consegue se incubar. Eu acho que é um pouco aprendizado na prática. A todo momento você está incubando e sendo incubado ao mesmo tempo. A rede está tentando suprir esse papel porque ela pede que uma incubadora nova seja incubada por uma incubadora mais velha. Dentro da incubadora, a gente está inserido num sistema que talvez quem incube a gente é o nosso padrão onde a gente está inserido, que são a reitoria, que são os projetos, a universidade. Os formadores das incubadoras vêm e vão. É muito perigoso. Eles vêm e vão. E os empreendimentos que realmente, que é por isso que nasceu as incubadoras, elas ficam. Porque às vezes você está precisando de uma informação, eu vou perguntar para fulano, fulano não está mais. Aí foi, putz, meu não está, entendeu? Aí, de repente, ele tem que sair e depois ele retorna outras pessoas, até você pegar a intimidade, uma confiança com aquela outra pessoa, então tem um processo a ser seguido, né? Ontem mesmo, no GT que a gente estava, uma membro de um empreendimento, uma cooperada falou, olha, eu queria entender mesmo, como é que vocês conseguem recurso para nos visitar, tudo, né? Então, realmente, eles acho que carecem um pouco dessa compreensão maior de como funciona, como se sustenta a incubadora e como é difícil, né, a manutenção dos membros, dos formadores por um maior período de tempo. E acho que é nesse sentido, né, de que há mesmo uma rotatividade, isso é uma realidade quase que em todas as incubadoras. Eu não sei como que sugere isso, né, mas eu sei que eles têm passado por dificuldades. Pelo menos dentro da Unicamp eles têm passado por dificuldades lá. Com a Unicamp, eles diminuíram a sala deles, tiraram um espaço que era bem maior, eles estão com um espaço muito pequeno. Creio que eles estão passando por dificuldades meio que financeiras, então eu acho que isso, para a gente, assim, enquanto eles têm se esforçado, mesmo com dificuldades, eles têm feito o trabalho deles. Mas eu sei que mais para frente vai se tornar uma coisa mais difícil para eles, então que as pessoas tenham uma visão de ajudarem eles também, a eles poderem continuar fazendo o trabalho que eles têm feito até agora. Os meninos entram, fazem parte, se casam, saem, se formam. Essa rotatividade ela é muito comum. Ela tem que fazer parte do próprio processo da incubadora. Você vai ter que ter 1 ou 2 professores que fiquem, que tragam essa espécie de durabilidade, né? Mas para isso, para essa instabilidade ocorrer dentro de um processo de estabilidade, a gente teria que ter um pouco mais de reconhecimento da universidade, né?